A salvação é pela graça e não pela lei. Isso realmente é maravilhoso, porque foi uma providência de Deus, né? Do Senhor Jesus para o ser humano, porque senão ia ficar em um ciclo repetitivo que nunca iria acabar, e ainda, de fato, as pessoas nunca teriam seus pecados totalmente assim perdoados, né? Em Hebreus diz que simplesmente foram encobertos. Então, a lei, como disse assim, acho que o apóstolo Paulo chama de aio para Cristo, né? Ele foi assim um atalho para que o Senhor Jesus depois pudesse vir, representando aquele que de fato poderia trazer a salvação. Como João também exortou, a lei ela faz a gente conhecer o nosso pecado, faz a gente conhecer a nossa incapacidade, faz a gente reconhecer as nossas limitações, né? Porque o ser humano ele tem a sua lei da sua mente, ele habita dentro dele também a lei do pecado e da morte, né? Verdade. E quando ele se converte, vai ter a lei do Espírito que dá vida, né? A lei do Espírito que dá vida. Então, como no passado, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito da vida habitando dentro deles, né? Eles teriam que se esforçar para cumprir a lei pela sua mente. E nós sabemos que pela nossa mente ela não consegue vencer a lei do pecado e da morte, porque é algo muito forte que está dentro do ser humano, né? Como o livro de estudo diz, ninguém deveria gostar de matar, ou de roubar, ou de cometer suicídio, adultério, um monte de coisas, mas é o pecado, como o apóstolo Paulo também diz, que faz com que o ser humano faça isso, né? Às vezes você vê um ato assim tão tão Terrível. terrível que você, rapaz, como é que um ser humano faz isso? É? Como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessa? Vamos colocar assim, matar, esfaquear uma pessoa e esquartejar e perna para um lado, cabeça para o outro. Já, o ser humano, na sua bondade, mesmo que seja natural, ele não faria isso, né? Verdade. Mas aí já envolve tanto o pecado em si, como também a influência maligna, né, que leva as pessoas a se suicidarem, a cometer suicídio e muitas outras coisas. Então, dentro do ser humano existe realmente uma lei que o conduz para a morte, né? A lei do pecado conduz o ser humano para a morte. E você vê que na sociedade, tanto a morte do próximo como a morte de si mesmo, né? No final. E agora, como ser salvo disso tudo? Como ser salvo? Aí foi quando nós desfrutamos Jesus, ele teve que vir, né? E foi o único que cumpriu toda a lei. Verdade. Foi o único que cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus foi o único justo. Quando olhava para a terra, Deus disse, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Trazendo para o Novo Testamento assim também, gosto de falar também, todos carecem da graça de Deus, né? Amém. Porque é salvo pela graça. Então, e aí de fato a glória vai se manifestar nessa pessoa, né? Então, pela morte do Senhor Jesus e pela nossa morte juntamente com Ele, nós agora devemos nos considerar mortos para o pecado e agora nós temos ferramentas e instrumentos que podem de fato nos ajudar a nós vivermos mais lado a lado com o Senhor e temos um recurso para sermos libertos do poder da ação do pecado em nós, né? Não é fácil, né? Porque você continua coexistindo, tipo, com três forças dentro de você, né? Você está neutro ali, tem dentro, no seu espírito humano tem o Espírito do Senhor, na sua carne tem o pecado e no meio tem a sua mente ali, né? Aí é um pêndulo, como Romanos diz, se pender para a carne, dá para a morte, se pender para o Espírito, o resultado é vida e paz. O problema é que desde a nossa criação, nós fomos acostumados a viver pela carne, pela força da carne. A sociedade instrui e incentiva as pessoas a viverem pela carne, né? E quando nós viemos para a igreja, nós temos agora uma nova direção, que é viver pelo Espírito. E aí é uma vida de exercício, né?
é uma vida de alimentação, de se envolver com as coisas de Deus, para que dia a dia nós sejamos tão apaixonados pelo Senhor Jesus, que qualquer coisa da carne possa perder a graça ou não se compare a estar na presença de Deus, né? Uma prova disso geralmente, né? É a nova conversão no novo nascimento, quando você vem para o Senhor Jesus, como a gente fala, o primeiro amor, né? Naquele tempo, coisas assim, bestas, entre aspas, né? Que você pode fazer hoje em dia, mas naquele tempo você se resguardava, aí você era totalmente ali dado ao Senhor Jesus, né? Então, isso mostra o quê? Que quando você está cheio, você só busca o Senhor Jesus. Então, Minga descritor de Romanos 6, primeiro diz assim, o Romanos 6, o versículo 4, Fagner descritor diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Senhor Jesus, andemos nós em novidade de vida. O 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Ó Senhor Jesus. Amém. Ainda diz assim, pegar alguns versículos assim, 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, o que o apóstolo está falando aqui? Que nós já morremos com Cristo. Sim. Uma vez que nós morremos com Cristo, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. É uma questão de posição, né? Você vai se posicionar e você vai se colocar nesta posição como que está acima de tudo isso, né? Verdade. Porque nós agora temos um dono, fomos comprados por preço de sangue, e é Deus que nós devemos a obediência. Aqui também diz que aquilo que você obedece é aquilo que você se torna escravo, né? Não adianta você dizer que tem pessoas que dizem assim, como meu pai antes, né? Graças a Deus, hoje ele está liberto. Amém. Mas ele dizia assim, não, eu deixo de fumar quando eu quiser. Na hora que eu quiser parar, eu paro. E ele tentou algumas vezes, né? Na sua força assim, natural, e não conseguia, né? Ia até certo ponto. Ia até certo ponto e depois não conseguia. Então, de fato, ele estava sendo obediente àquele vício, àquele pecado, né? Que ele tentava, mas não conseguia. E aí, quando o ser humano chega que diz assim, poxa, não consigo, é nessa parte que Deus começa a libertar. E quando você diz assim, Senhor, eu não consigo, né? Da minha força natural eu não consigo, mas faça o Senhor mesmo por mim, me ajude. E claro, você também vai fazer a sua parte, né? Porque vai ter muitos gatilhos que podem tentar ativar isso no seu cérebro, porque a sua mente já memorizou, né? O seu corpo, no estudo aí falar da dopamina, já tem aquela sede, aquela necessidade em certos momentos, né? Certas circunstâncias, às vezes dá vontade de fumar, principalmente o estresse, né? A ansiedade, alguma coisa assim, faz com que você busque uma fuga. E o vício geralmente é uma fuga, né? E ali ele vai, fuma e dá aquele prazer temporário. Mas, uma vez que a pessoa reconhece que não tem mais força para lutar, diz, morri. De fato, estou morto. E agora você precisa, de fato, que o Senhor Jesus sonde, né, o seu coração. Amém, e vá dando esse sentimento de mudança. É Ele mesmo quem faz isso. É realmente um milagre da parte de Deus, né? E aí nós vamos, de fato, estar debaixo da graça. Graça não é esforço. Graça não é esforço, né? Lei é esforço. Você se esforça, se esforça. Por isso que diz, as obras da carne e os frutos do Espírito. Obra você precisa ter força, né? É realmente algo assim que você tem que fazer. Fruto é algo que é produzido pela vida, né? Vai organicamente, você vai regando a planta, vai crescendo e vai dando fruto, né? Então, o fruto do Espírito não é você tentar, vou ficar paciente, vou me esforçar para ficar paciente. É Cristo que se torna tudo isso em nós. Cristo vivendo em nós, né? Pela graça, pela vida, as virtudes, os frutos vão se manifestando no seu viver. Aí essa transformação é de dentro para fora.
não é de fora para dentro. Você tenta manifestar a aparência exterior, mas por dentro é totalmente ao contrário, né? Isso é algo assim superficial. Mas quando o fruto vem de dentro, isso não está debaixo da lei, simplesmente manifesta. Você é tanto aos olhos das pessoas, quanto também é em sua casa, quanto também é sozinho, porque é um fruto. Quando é algo exterior, você tenta se policiar na frente das pessoas, mas nos seus pensamentos, sozinho em sua casa, você manifesta, né? Então é como se na frente das pessoas você colocasse uma capa e em sua casa você tira a capa e mostra quem você é. Mas os frutos do Espírito, ele molda o seu ser e transforma aquela parte do seu ser. Amém. Isso não é pela lei, isso é pela graça. Amém. Então, graças ao Senhor pela vida da igreja que nós podemos desfrutar dessa graça. Amém. A tua graça me basta, a tua Amém. graça é suficiente. A graça nos basta. Então, precisamos de fato só mergulhar nesse rio da graça, buscar o Senhor Jesus, para que o pecado de fato não ganhe nessa luta. A carne milita contra o espírito. Polícia militar de luta, né? Milita contra o espírito. Às vezes, não vamos ser hipócritas, né? Às vezes ela ganha, às vezes ela vence, né? Quando pensar que não, você estoura, você comete algum pecado. Mas isso não é para desesperançar, né? Porque quando nós nos damos conta que estouramos, que explodimos, que cometemos um pecado e o Senhor vai trabalhando em nós, isso é um bom sinal de que nada está perdido, né? Verdade. Eu tenho um livro Consagração de Dom Guilherme, que é realmente muito bom. Ele diz, cada vez mais que você vai dando ao Senhor, o Senhor vai recolhendo um pouquinho do seu espaço. Senhor, eu cometi esse erro, me perdoe, Senhor, tal. Deus vai ganhando espaço, né? Até que um dia Deus tome todo o espaço no seu coração e você seja totalmente assim, ganho nessa parte para Ele, né? Isso é pela graça, pela vida, pelo Espírito, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. A salvação é pela graça e não pela lei. Essa passagem que me desfrutou, e também a Bíblia está repleta de ensinamentos, né? Que quando o Senhor Jesus veio, foi porque justamente a lei não conseguia salvar o ser humano. Por que Deus deu a lei? Porque Deus foi para mostrar ali para o ser humano que ele era fraco, que ele era pecador e que ele era incapaz. Para você ver, quando Deus deu a lei no Monte Sinai, primeiro foi dito, né? Deus falou com Moisés e Moisés falou com o povo e o povo falou assim, tudo que o Senhor falou, faremos. Então Moisés subiu ao monte e Deus disse a lei, né? Redigindo ali a lei. E enquanto Moisés estava no monte, ali com Deus, onde a lei estava sendo feita, o que era que estava acontecendo lá embaixo? O bezerro de ouro. Já estava idolatrando. Antes da lei chegar, já estava quebrando até a lei. Então, e por toda a história, foram homens tentando cumprir, mas caindo do cavalo, porque realmente a lei é mais forte, a lei do pecado, né? É mais forte do que nós mesmos. Essa lei é mais forte do que nós mesmos. Então, você às vezes tenta por si mesmo. Eu vou tentar cumprir essa lei, vou tentar cumprir essa lei. Você às vezes consegue, mas é tipo a lei da gravidade, que é mais forte. Vou tentar deixar meu braço aqui. Você consegue? Por um tempo determinado, né? Aqui, ó, aqui tá fraquinho, aqui eu estou forte, aqui eu consigo. Mas daqui a 5 minutos aqui começa a pesar e você... Assim é a nossa luta por nós mesmos contra o pecado. Você tenta, mas o pecado ainda consegue vencer. Agora, aqui o que o Senhor nos mostra, que a salvação é pela graça. É pela graça. Então, quando você recebe o Senhor Jesus e você aceita o Senhor Jesus e permite que essa vida que está dentro de você passe a te moldar, te transformar, ela vai te transformando. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vai vivendo em você, né? E Ele vai se tornar em você mesmo a sua paciência, que às vezes você procura, a sua sabedoria que você procura, né? A sua santificação, a sua justificação. É o Senhor vivendo em você. Mas para isso você precisa dar lugar. Quanto mais espaço eu dou, mais o Senhor vai trabalhar. E algo que me chamou bastante atenção
Isa leu os primeiros versículos, e o versículo 21 diz assim: naquele tempo, deixa eu ler do início aqui. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Senhor Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Então, aqui mostra o salário do pecado e as consequências do pecado. As consequências do pecado, o apóstolo Paulo escreveu aqui, é vergonha, né? A morte como salário final. E quando você adquire uma maturidade e você relembra, você sente vergonha. Muitas pessoas já contaram isso, né? Rapaz, a vida que eu tinha lá no mundo, eu sinto vergonha do que eu fazia, das coisas que eu aprontava, das coisas que eu fazia. Eu hoje lembro, eu me arrependo diante do Senhor e eu sinto vergonha. Vamos colocar um exemplo, né? No carnaval, o cara que hoje não é crente, e a mulher também que não é crente, até aqui em Fátima, nem foi aqui em Fátima, pegaram no carnaval e homem se vestia de mulher, né? Fui lá na Lagoa Velha, na Lagoa Dourada, e foi um negócio muito feio, né? E as pataquadas retadas, homem se vestindo de mulher, fazendo um monte de coisa. No momento do pecado, para eles ali é uma sensação. Agora, se essas pessoas se converterem, né? Se converterem, tenham a santificação, e que ela olha para trás, ela diz: puxa vida, que vergonha eu sinto, todo mundo me vendo, eu bêbado, eu caído, assim é o que o pecado faz. No momento, a sensação, um prazer, é uma alegria, mas depois, o que é que a pessoa vai colher é vergonha, né? Então, hoje, graças a Deus, nós estamos libertos, né? Sim. Claro que o pecado ainda, ele está à nossa porta, está batendo, e cabe a nós realmente nos consagrar ao Senhor Jesus, para que Ele não tenha mais poder nem efeito sobre nós, né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.